A sigla da vez agora é MCP, Model Context Protocol. Nós, desenvolvedores, aí estamos indo à loucura com as grandes possibilidades que a gente tem agora de fazer com que os nossos modelos de inteligência artificial falem com os nossos sistemas externos, né? A gente tem agora uma série de ferramentas, um monte de servidores MCP para brincar, mas a realidade é que muitos devs não têm a menor ideia de como que esse protocolo funciona, quais são os seus componentes, como é que é a sua arquitetura e as possibilidades que você tem por trás dele. Então, é por conta disso que eu resolvi gravar esse vídeo e eu vou te dar aí meio que uma aula sobre MCP, inclusive trazendo uma apresentação que eu montei aqui no ScaleDraw e também exemplos de código para que você consiga ver essa parada na prática, inclusive utilizando aí o cursor. Mas antes de a gente falar disso, eu queria muito mesmo te dar um recado e uma recomendação. Clica no link aqui embaixo para você conhecer mais sobre o curso Full Cycle 4.0, principalmente porque agora a gente adicionou um pilar de inteligência artificial para desenvolvedores. Então, se você tá passando raiva aí com IA, achando que ela programa mal pra caramba e tá mais te atrapalhando às vezes do que te ajudando, clica nesse link porque a gente encontrou ótimas soluções que vão mudar completamente a forma de como que você trabalha com IA no seu dia a dia. Recados dados, vamos lá então aqui para a tela do meu computador, onde eu preparei aqui uma apresentação bem bacaninha para você entender mais sobre MCP e ter realmente a visão que vale a pena você entender como que você pode explorar tudo isso. Maravilha? Então vamos lá, galera. MCP, Model Context Protocol, né? Um protocolo que ele vai padronizar como que os nossos sistemas conseguem dar contexto para os modelos de inteligência artificial, tá? Então, basicamente, ele faz com que a gente tenha a possibilidade de fazer com que o nosso modelo se conecte a fontes externas, peguem informações, consigam executar ações e tudo mais. Então, aqui tem um exemplo bem simples para que você consiga entender a ideia e as possibilidades que o MCP ele traz aqui pra gente, tá? Então, o lance é o seguinte, nós temos aqui um host, mas preste bem atenção. Nós temos um host e nós temos um MCP client. O que que isso significa? Significa que você tem uma aplicação que utiliza inteligência artificial e essa aplicação, ela implementa um client do MCP. Por exemplo, um Cursor, um VS Code, um Cloud, por exemplo, essas aplicações utilizam por baixo dos panos um MCP client para fazer uma chamada em um MCP server, tá? Então aqui eu tenho alguns exemplos bem simples. Um MCP server do Postgres. Então eu sou capaz de falar com o meu modelo e fazer com que esse meu modelo faça uma chamada no meu Postgres, tá? E esse servidor aqui de MCP server de Postgres consegue acessar realmente o meu banco de dados. Da mesma forma que eu consigo fazer um MCP server, onde ele vai fazer uma chamada de API para pegar dados, por exemplo, de produtos numa API e pegar, por exemplo, dados de usuário em outra API. Então eu consigo fazer sim o meu modelo conseguir trabalhar com chamadas externas de API. E ao mesmo tempo, eu consigo ter MCPs até bem interessantes, como o de Docker, né? Então eu tenho um servidor MCP de Docker, que ele consegue se comunicar com o Docker da nossa máquina, por exemplo, e consegue trazer informações que a gente precisa sobre os nossos containers, iniciar serviços, parar serviços e tudo mais. Então, se você perceber, a gente tem possibilidades bem bacanas, porque a gente consegue acessar banco de dados, a gente consegue executar ações e a gente consegue fazer bastante coisa. O grande ponto é que essa é a visão que a maioria das pessoas que bateram o olho no MCP acabam tendo. Isso que eu acabei de mostrar, e daí a maioria das pessoas elas acabam parando por aí. E é por conta disso que eu gravei esse vídeo. A gente vai ir um pouquinho mais a fundo em relação a esses aspectos, fechou? Então vamos lá. Então, somente para você entender alguns pontos importantes, o lance é o seguinte. Eu vou dar uns exemplos aqui de como que essas chamadas acontecem no seu modelo, né? Então, por exemplo, eu posso perguntar, quais são os containers Docker que estão sendo executados? Verifique no Postgres quantos registros eu tenho na tabela de logs. Qual o produto que possui o ID1 de acordo com a minha tool? Tá? Então, se você perceber, em algumas situações, você tem que, inclusive, afirmar ali para o seu LLM, né, para o seu modelo, que você quer que ele utilize uma determinada ferramenta, tá? Vamos dizer assim. Mas você vai perceber que MCPs, eles vão bem além de tools, de ferramentas. E é isso aí que acaba limitando as possibilidades que muitos desenvolvedores têm nos dias de hoje, beleza? Então, como que funciona, né? Vamos entender os componentes aí que a gente tem em relação ao MCP Server, né? Ao MCP de forma geral. Então, como eu estava falando para você, você tem um host, que pode ser um Cursor, um VS Code, um Cloud ou qualquer sistema, tá, que faça interface com o seu modelo de inteligência artificial. O que acontece é o seguinte, você tem esse host e esse host ele consegue implementar um client que tem inclusive um SDK com todas as especificações. Esse client, através desse host, obviamente, vai falar com o MCP Server e a gente pode fazer, na realidade, chamadas tanto locais
dentro do nosso próprio computador, quanto chamadas externas, ou seja, chamadas remotas. Então, eu sou capaz de, por exemplo, trabalhar e modificar, acessar meu sistema de arquivos, mas ao mesmo tempo eu consigo ler dados, por exemplo, de um Google Drive da vida, ou pegar informações numa pasta remota. Então, eu consigo ter muitas oportunidades quando a gente está trabalhando aí com MCPs. Agora, o grande ponto aqui que você tem que se ligar é que essas implementações, né, você tanto rodar local e rodar remoto, as coisas elas mudam um pouco, e isso ao longo aqui do nosso bate-papo desse vídeo aqui, você vai ter um pouquinho mais de clareza sobre isso, tá? Então, por exemplo, só para ficar claro para você essa parada de MCP Client e MCP Server, tá? Então é o seguinte, exemplos de aplicações que implementam MCP Clients. O GitHub Copilot, o Cursor, o Cloud Desktop, o Cloud Code. Ou seja, todas essas ferramentas, elas, dentro dela, implementam e tem esse client para conseguir falar com um MCP Server. Exemplos de MCP Servers. Eu tenho MCP Servers do Postgres, do Google Drive, do Git, do GitHub, do Slack, File System, Docker, Kubernetes. Eu tenho um monte, depois eu vou compartilhar aqui com vocês uma lista de servidores, uns sites legais, onde você já vê um monte de servidor pronto para você sair utilizando e facilitar pra caramba a sua vida aí no dia a dia. Tanto utilizando IA, né, pessoalmente, quanto trabalhando com IA para código dentro do seu ecossistema aí de serviços, de Docker, de Kubernetes, Git e etc. Maravilha? Então essa que é a ideia básica aqui. Agora, vamos entender um pouco mais sobre a arquitetura de um MCP Server. Eu acho que aqui que está o grande ponto, porque eu vejo muita gente limitado a essas possibilidades. Normalmente, hoje em dia, quando eu vejo alguém falar de MCP, a pessoa ela já está normalmente se baseando em algo chamado tools, que são ferramentas, tá? E sim, é uma das coisas assim mais poderosas que você pode ter num MCP Server, tá? Então, o que é uma tool? Tool é uma ferramenta que realiza ação. Elas são controladas pelo modelo, ou seja, a própria LLM decide quando chamar, tá? O que isso significa? Significa que quando você está utilizando o modelo, né, e de acordo com o que você escreve, o modelo fala, poxa, essa informação, eu acho que eu tenho uma ferramenta que vai me ajudar a conseguir executar essa determinada ação. Então, quem está decidindo por utilizar, né, esse MCP Server é o modelo em si. Tá? E uma coisa interessante é que toda vez que você tem um servidor MCP, você tem ferramentas ali de auto-discovery. O que significa? Você tem como se fosse uma lista, um glossário, né? Onde o seu modelo consegue acessar e ver todas as ferramentas e todos os recursos, todas as capabilities que um MCP Server tem. E a partir dali, ele escolhe o qual ele vai querer trabalhar, tá? Então, esse aí é um ponto importante. Agora, o ponto principal de uma tool e o porquê ela é tão poderosa é porque elas conseguem realizar ações. O que significa isso? Uma tool consegue criar um arquivo, ela consegue chamar uma API, ela consegue derrubar um container, ela consegue criar um pod Kubernetes, ela consegue executar qualquer coisa. Basicamente, essa é a ideia de uma tool. Fazer execução, e essa execução ela é controlada, ela é percebida pelo modelo, tá? Pelo LLM ali em si. Fechou? Então, isso aí é um ponto importante para você se ligar. Agora, o lance é o seguinte, a gente tem um outro cara, tá, no MCP Server que você pode utilizar, e é muito subutilizado na realidade, que são os resources, tá? Então, o que são resources? Os resources, eles permitem com que a gente consiga pegar dados pelos clients para usar como contexto pelo LLM. Então, vamos imaginar que os resources, eles são como se fossem datasets. Eles são locais onde você consegue pegar informações que vão te ajudar a deixar, né, o seu prompt, deixar a utilização da sua IA muito mais inteligente, né? Ultimamente, o que a gente faz muito, né? Os famosos RAGs. Você pega tudo quanto é dado que você tem na sua empresa, você vetoriza tudo isso e quando você precisa de alguma informação, você faz uma busca nesse banco de dados utilizando o vetor, traz aquele pedaço de conteúdo que você acha que vai ser relevante e embeda ali no seu prompt, né? Então, esse tipo de tarefa é extremamente custosa, desgastante, dá trabalho pra caramba, e com resources, você não precisa necessariamente mais fazer isso. Isso muda o jogo completamente, inclusive como a forma que as pessoas estão trabalhando com inteligência artificial, como as empresas estão estruturando as suas arquiteturas e preparando os documentos e os modelos para conseguir trazer informações relevantes para aquilo que servem ali para elas. Os resources, eles servem exatamente para isso. Basicamente, o MCP, ele vai ter como se fosse um cardápio de recursos onde ele pode pegar essas informações. Ah, eu preciso pegar os preços dos meus produtos, né? Então vai ter um endpoint ali para o MCP acessar e já trazer aquela tabela de produtos que ele precisa,
né? Olha, eu preciso também pegar as imagens dos últimos balancetes que eu tive na empresa e que estão registradas em tal lugar. Então, o seu LLM consegue entender essas coisas e a sua aplicação vai lá, consegue chamar, né, vamos dizer assim, essas imagens, pegar, colocar dentro do seu sistema. Então, você consegue fazer isso para arquivos, você consegue fazer isso para imagem, você consegue fazer isso para banco de dados e tudo mais. Agora, entenda que tem uma diferença e que isso acaba gerando um pouco de confusão entre a diferença de tools e resources. Por quê? Porque uma tool, em tese, o que ela pode fazer? Ela pode fazer uma chamada de API e pegar também a tabela de preços para mim, né? E tá tudo bem. Maravilha, isso vai funcionar. Mas a principal utilidade da tool é executar ações e não necessariamente apenas ficar lendo dados. Mas também tem a coisa que muda completamente o jogo na diferença entre um e outro. Se você perceber, a tool aqui, ela decide, né, faz com que o LLM decida quando chamar uma tool. Já no caso dos resources, quem determina quando aquele resource vai ser chamado não vai ser o modelo, mas sim a sua aplicação que está utilizando a inteligência artificial. E isso faz muita diferença. Por exemplo, imagina que eu quero pegar, né, em algum momento tá tendo, sei lá, um chat ali e alguém pergunta o preço ali naquele momento. Eu posso pedir para o minha ferramenta fazer uma chamada de API? Posso. Mas nesse momento, quando eu sei que tem uma necessidade de um pedido, o que eu posso fazer? Olha, ele tá pedindo produtos, né? Então eu tenho um cardápio aqui de todos os meus produtos. Então deixa eu ler esse resource, porque tá aqui a opção que esse cara tá querendo. Ou seja, eu posso escolher a dedo, dependendo da situação, qual resource eu vou utilizar naquele momento. E lembre-se, resource não é necessariamente apenas chamada de API. Resources são qualquer tipo de documento. Pode ser um Google Drive, pode ser um monte de arquivo no seu file system, pode ser o que for no final das contas. Mas basicamente, quem decide na hora de chamar o resource não é o LLM, não é o modelo, e sim a sua aplicação que está utilizando aquele modelo, fechou? Então, aqui são exemplos de como que são feitas essas chamadas, né, desses resources. Então tem um screen, eu posso passar uma imagem, eu posso passar um arquivo, eu posso passar inclusive até um banco de dados. Mas a grande sacada aqui é você entender essa diferença. Tool, executação, resource, no final das contas, eles provê fonte de dados e quem utiliza a chamada dessas fontes de dados é o client e não necessariamente o modelo que vai decidir. Fechou? E por último aqui, e não menos importante, nós temos algo chamado de prompts, que também faz parte de componentes aqui da arquitetura de um MCP Server. Como é que funcionam os tal dos prompts, galera? Imagina que você tem situações que você sempre tem que usar o bendito mesmo prompt para resolver um determinado tipo de problema, né? E daí o que a gente acaba fazendo? O que a gente fica fazendo? Criando um monte de arquivinho, ou colocando aquele prompt dentro do seu próprio sistema, ou até mesmo, né, copiando e colando nas suas ferramentas. Eu não sei se você tem o Cloud Desktop, por exemplo, mas se você perceber, se você tem um MCP que provê prompts, você vai perceber que você pode selecionar manualmente qual prompt que você quer utilizar para você não ter que ficar copiando e colando toda hora. Uma coisa interessante dos prompts, né, é que quem escolhe qual prompt utilizar é o usuário. Então vamos lá, a tool quem escolhe, quem vai chamar, vai ser o LLM. O resource quem escolhe é o client. E o prompt quem escolhe é o usuário. Ou seja, o usuário, ele tem ali os prompts que ele quer trabalhar naquele dia a dia. Galera, isso é muito útil. Ultimamente, do que eu tenho copiado e colado diversos prompts que deu um trabalhão eu criar, e daí de repente é copia e cola, daí eu tenho meu Notion e tudo mais. Quando você tem um servidor MCP que tem todos os prompts que você mais usa, e ainda mais conseguir colocar placeholders, deixar esse prompt dinâmico, facilita muito, mas muito a sua vida. Imagina toda hora que você quer verificar um bug no seu software, você tem aquele prompt. Você é um especialista em buscar bugs. Eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, eu preciso que você siga essas regras. Toda hora escrever isso faz com que você perca muito tempo, faz com que você fique copiando, colando ou escreva de qualquer jeito. Se você tem um servidor MCP que você tem diversos prompts promptos ali para você selecionou, atualizou alguns campos que são dinâmicos e ele já consegue trazer o prompt para você. Então lembrando, galera, estamos falando de MCP, estamos falando de tools, resources e prompts. Então isso aí é um dos pontos assim mais importantes aqui para vocês. Agora, a gente tem também como que funciona o formato de comunicação, tá? Num servidor MCP. Tá? Então, aqui é uma das coisas que muda também bem o jogo e, inclusive, pode parecer confuso para algumas pessoas, mas quando você olhar agora vai ficar bem simples. A gente tem dois formatos principais de comunicação. Um formato de comunicação é utilizando o STD-IO, basicamente a entrada padrão de input e output ali do seu sistema.
O resumo da história é que quando você trabalha com STDIO, você está rodando, né, o seu servidor de MCP normalmente localmente na sua máquina. Ele trabalha ali como se ele fosse um processo, né? Então, a chamada, ele executa aquele processo, né? É enviado dados num determinado formato e é retornado dados ali naquele formato. Então, se um dia você interagir, né, pelo console mesmo, com um servidor MCP, utilizando o STDIO, você consegue ver as respostas, os outputs que ele está trabalhando ali para você. Então, normalmente, você vai trabalhar com isso quando você vai trabalhar localmente, ou seja, o servidor MCP está instalado na sua máquina e as mensagens elas são enviadas e recebidas utilizando o JSON RPC ali como padrão, tá? Então, eu acho que 90%, 95% de todos os servidores MCPs que talvez você já tenha trabalhado, ou que você já usou, ou que você já viu, tá utilizando esse formato aqui, tá? Por quê? Porque ele é mais simples, muita gente faz com TypeScript, então apenas roda um NPX e já executa esse tipo de coisa. Por outro lado, muitas vezes você vai precisar, né, trabalhar com MCP remoto, ou seja, eu tenho um serviço externo, né, de MCP que eu preciso me comunicar. Então vamos imaginar que você tem a sua empresa, você criou um MCP externo e todo mundo que quer se conectar com a sua empresa e utilizando inteligência artificial pode fazer chamadas aí diretamente para o seu serviço remoto. E é aí que a gente tem a outra forma de comunicação que roda via HTTP, que é o SSE, né, que é o Server Sent Events, que é uma das formas assim bem bacanas de você conseguir se comunicar. Ele mantém uma conexão de client-server, você vai conseguindo receber as informações conforme você precisa. Não confunda WebSockets com SSE, são coisas diferentes. SSE é unidirecional, WebSockets é bidirecional, tá? Então, basicamente é essa pegada. Então, se você precisa algo remoto, você vai perceber que você vai precisar trabalhar com SSE. Tem um ponto aí que realmente é complexo. É muito mais fácil você criar uma aplicação local, a pessoa instala e sai executando, do que você criar um serviço online, né, onde a pessoa acessa remotamente, ainda mais com SSE. Por quê? Porque você tem que se preocupar com segurança, você vai ter que se preocupar com rate limiting, você vai ter que ver como é que você faz com autenticação, com autorização, uma pancada de coisa. Então, obviamente, quando a gente está falando em criar um servidor MCP usando SSE, não é tão trivial assim, a não ser que você vai fazer uma to-do list, né, ou qualquer coisa desse tipo que você não precisa de absolutamente nada de segurança. Mas como qualquer software, qualquer serviço web, você tem que ter todo um respaldo técnico de segurança, né, de boas práticas de desenvolvimento para você não fazer besteira e trazer, né, e disponibilizar dados sensíveis ou qualquer coisa desse tipo ali da sua empresa. Então, como qualquer outra solução web, se você trabalhar com SSE, saiba que você tem que se preocupar bem mais aí com a parte de segurança. Não que o STDIO não tenha que se preocupar com segurança, claro que tem, mas o nível de complexidade acaba sendo diferente. E eu vou te dar uma notícia triste, tá? Que é o seguinte, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, as documentações, as implementações que você vê sobre SSE são muito ruins. O que eu tô dizendo é que eu sofri miseravelmente para conseguir desenvolver alguns servidores MCPs usando SSE, gastei um mega tempo para descobrir, os protocolos mudam, as versões do SDK mudam, então tá num momento aí meio cinzento para o SSE, mas sim funciona, já existem serviços, o Copilot Studio, por exemplo, utiliza SSE para você conseguir se comunicar e utilizar. Bacana? Mas saiba que eu acredito que na maioria das vezes você vai ver servidores MCPs locais. Agora, tem um ponto que você tem que tomar muito cuidado, tá? E aqui, fica ligado. Quando você tem um servidor MCP local na sua máquina, provavelmente você vai baixar esse servidor de alguém, né? De algum repositório do GitHub ou qualquer coisa desse tipo. O que isso significa? Significa que se você não tiver confiança o suficiente que aquele software, ele não é, vamos dizer assim, pode fazer alguma besteira local no seu computador, não instale. Vamos imaginar que eu crio um MCP malicioso aqui, que toda vez que você rodar, eu simplesmente vou sair apagando alguns arquivos do seu computador, ou eu vou fazer alguma besteira aí no seu computador, ou vou pegar informações sensíveis e jogar para algum outro lugar. Então toma cuidado, porque você está instalando um software no seu computador. E isso aí muda muito o jogo. Você pode ter um servidor MCP que vai fazer mal, que pode trabalhar de forma maliciosa. Então tome muito cuidado com quais são esses servidores. Fechou? Galera, essa era a visão geral que eu queria dar aqui para você sobre MCP. Mas agora eu queria mostrar rapidamente um pouquinho de código e alguns locais onde você pode olhar diversos servidores MCPs para você sair utilizando ainda hoje. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, eu vou mostrar um pouco de código aqui para você. Eu desenvolvi, tá, um servidor MCP extremamente simples, tá? Basicamente, é o seguinte, eu tenho uma aplicação, tá, que eu desenvolvi na linguagem Go. Legal? Então, se você olhar aqui, eu tenho um software feito em Go, que é uma API simples aqui, uma API REST bem simples. Na realidade, ela só tem um add user e ela tem um list user.
né? Ou seja, eu estou guardando os dados tudo aqui em memória. Então eu tenho aqui um user com ID, nome, e-mail, eu tenho um local onde eu guardo um mapa de usuários na memória, e daí eu consigo listar todos os usuários, eu consigo adicionar novos usuários, e eu disponibilizei isso aqui na minha porta 8081. Ou seja, eu tenho um web server servindo algumas informações aí pra gente, pronto e acabou. Basicamente é isso. Eu vou até reiniciar esse cara aqui, eu acho que ele deve estar rodando aqui pra mim. Ah, bom, nem sei onde que ele tá rodando, eu sei que ele deve estar rodando em algum lugar. Beleza? Então aqui é um back-end, esse cara que poderia estar na internet, em qualquer web server e etc. Maravilha? Uma API qualquer. E aqui eu tenho o meu servidor MCP. Então, o que que acontece? Esse servidor eu fiz aqui utilizando TypeScript, porque é uma linguagem bem neutra, mas existem diversas outras linguagens que têm o SDK oficial para você trabalhar com MCP, beleza? Então, como que funciona? Só para você entender como que eu separei, eu tentei separar e deixar isso da forma mais simples possível de você entender. Eu criei um arquivo aqui chamado Users Tools, tá? Basicamente, eu estou usando o Axios para eu conseguir fazer uma consulta externa. Criei uma interface bem simples com ID, nome e e-mail, seguindo exatamente aquele servidor em Go que eu acabei fazendo. E aqui eu tenho um Get Users, onde eu vou passar uma URL base, né? Para eu conseguir fazer a consulta. E eu pego os resultados aqui para mim, nem estou tratando os dados aqui, mas eu estou retornando esses dados aqui pra gente. Basicamente, é isso aqui. E aqui eu tenho um Create User. Ou seja, eu estou dando um post, né? E simplesmente vou enviar aqueles dados ali para mim, e aí eu vou receber uma response de volta. Ou seja, se você perceber, pessoal, essa parte aqui não tem nada a ver com MCP, você concorda comigo? O que eu tô querendo dizer isso, por que eu tô querendo dizer para você? O que eu tô querendo trazer é que se você já tem um software hoje e ele tá bem organizado, isso significa que você basta colocar uma camada acima num servidor MCP e você pode reaproveitar todo o código que você já tem hoje para disponibilizar para esse servidor MCP. Então imagina que essas duas funções que eu tenho aqui de Get User e Create User, eu poderia fazer isso ser utilizado num servidor gRPC, eu poderia colocar num servidor HTTP, eu poderia utilizar essas funções para um monte de coisa que eu quisesse aqui, independente do protocolo, tá? Então é por isso que eu estou fazendo essa separação aqui para que você consiga ver, beleza? E agora, finalmente, a gente vai pro mcp.ts, né? Aqui como que funciona? Se você perceber, eu estou utilizando, né, o SDK, né, que foi feito ali pela Anthropic, que é a criadora aí do protocolo, e nesse caso aqui você vai perceber que eu tenho o MCP Server, o STDIO Server Transport, lembra que eu posso escolher tanto como SSE quanto STDIO. Então aqui eu estou utilizando o STDIO, eu estou usando o Zod para ajudar eu formatar, vamos dizer assim, os meus JSONs, e aqui, obviamente, eu estou utilizando aquela minha interface, o Get Users e o Create User aqui para mim, coloquei minha Base API, que é onde eu estou chamando aquela minha aplicação em Go. Então, tudo aqui começa, se você for utilizar diretamente o SDK, de uma forma bem simples, que é o quê? Eu vou criar uma nova instância de um servidor MCP, tem uma coisa importante aqui para você também. Essa nova instância, ela está criada aí de forma bem simples, vamos dizer assim. Por quê? Porque se você tiver um servidor onde você está trabalhando com prompts, que você está trabalhando com resources, que você está trabalhando com tools, você tem uma opção ali de você adicionar mais informações, inclusive a parte de capabilities, que na realidade você fala o que esse servidor tem a capacidade de fazer. E ali você vai especificar o que ele pode fazer, tá? Agora, o que a gente faz aqui? Eu vou registrar as minhas ferramentas. Então, eu criei uma ferramenta de get users. Então, eu tô falando aqui, ó, server, né, que é esse cara que eu acabei de criar, .to get users. O get users, eu não preciso de nenhum parâmetro para passar, porque eu tô simplesmente listando os meus usuários. E aqui eu tô falando como que eu consigo obter os meus usuários, né? Então, ele tem aqui uma função onde ele vai dar um get users, basicamente pra gente, e o nosso retorno vai ser dentro de content, com type text, e aqui com um JSON aqui retornando pra gente. Então, dessa forma aqui, é simplesmente como que eu registro um novo usuário. Agora, a gente tem a segunda ferramenta nossa, que ela é um pouquinho diferente, mas não muda nada de forma geral. Que é o seguinte, eu vou registrar uma nova ferramenta, que é server.to, onde eu tenho aqui pra mim um create user. No caso do create user, eu preciso ter os parâmetros que vão ser preenchidos. Porque se eu não fizer isso, né, não vai funcionar. Então, aqui eu estou definindo um esquema básico. E nesse create user, eu estou definindo que eu vou ter que ter um objeto de usuário, que vai ter um ID, nome e e-mail. Esse parâmetro aqui, né, esses parâmetros aqui, são os parâmetros que o client MCP vai ter que preencher para fazer a chamada do meu create user, tá? Então, se eu escrever lá, cria um novo usuário com o ID 1, com o nome Wesley, com e-mail x@x.com,
o que a LLM vai fazer? Vai chamar a tool create user, daí ela vai falar, ele falou ID 1, então eu vou preencher o campo ID. Ele falou o nome, eu vou preencher o nome. Eu falei, ele falou e-mail, eu vou preencher o e-mail. Porque se a LLM, né, não preencher isso pra gente, a gente não vai conseguir criar usuário. Então aqui é como a gente define a estrutura de objetos que vão ter que ser passadas ali por parâmetro pra gente. Fechou? Então isso aqui é uma forma de você conseguir olhar. Agora, fora isso, daí não muda muita coisa. Eu crio um novo usuário passando a API e o usuário, né, o user que foi passado por parâmetro aqui pra gente, né, que em tese vai satisfazer. Óbvio que eu não tô fazendo um monte de verificação aqui. E aí, né, dando tudo certo, eu vou retornar um texto e falar que o usuário foi criado com sucesso ali pra mim. E tá aqui registrada essas minhas duas ferramentas. Para finalizar, eu vou falar como que eu configuro, como que vai ser o meio de transporte. Então eu tô falando com o std.io Server Transport e eu vou pedir pro meu servidor, que eu instanciei aqui em cima, né, e que eu registrei as minhas tools, a se conectar através desse meio de transporte. Se você estiver trabalhando com SSE, você vai ter que ter um servidor web, né, que tem um endpoint de SSE, /messages normalmente, e você vai usar esse cara como meio de transporte. Basicamente essa é a ideia quando você está trabalhando com SSE. Nesse caso aqui ele é bem mais simples aqui. Agora, qual que é a utilização prática da gente fazer isso aqui nesse momento? Basicamente, com esses dois arquivos de uma forma bem simples, eu consigo utilizar ele em qualquer local, né, qualquer host que implemente client de MCP. Nesse momento, eu estou no meu cursor, né, e o cursor ele tem uma parte apenas para MCP, e eu vou mostrar esse cara sendo utilizado. Só para você saber, eu já compilei, né, eu dei um TSC, ele gerou esses meus arquivos aqui, ó, um JS, e aí o que eu vou fazer? Eu vou aqui no meu cursor, vou em settings, cursor settings, aqui para mim, e se você olhar aqui, eu tenho a parte de MCPs. Quando você olhar essa minha parte de MCPs, você vai ver que eu tenho alguns MCP servers, porque eu já deixei aqui cadastrado para você. Um MCP server, aqui é o do Docker, onde se você olhar, eu tenho esse monte de ferramenta que eu posso trabalhar. Ou seja, eu consigo listar container, criar container, rodar container, recriar container e tudo mais. Eu tenho um do Postgres, onde eu consigo, através do MCP, fazer consultas num banco de dados Postgres. E se você olhar o comando que ele está executando, nesse caso do Docker, é um Docker Run, né, aqui pra gente. E existe, né, uma imagem Docker chamada MCP Server Docker Latest, onde a gente precisa passar o volume do socket do Docker. Então perceba que você pode usar MCPs chamando Docker. Então se você tem Docker no seu computador, você pode usar MCPs que tem Docker files ou que estão registrados lá no Docker Hub, beleza? No caso do Postgres, ele já está trabalhando aqui com NPX. Então ele está sendo feito ali, está publicado ali no NPM da vida e você consegue fazer execução. E aqui eu tenho um MCP Users, que foi o MCP que eu acabei de mostrar aqui para você, onde eu estou executando um comando Node diretamente, passei, né, o caminho do meu computador até o meu arquivo JavaScript, tá? Wesley, mas que feio. Cara, é assim, tá rodando local. Se eu quisesse publicar isso no pacote NPM ou fazer qualquer outra coisa, eu poderia fazer e fazer a chamada do comando. O importante é que você tem que fazer a execução aí para você. Como é que é registrado isso, né? Se você dá um editar aqui, você vai ver que ele tem um arquivo JSON. E no JSON, você nomeia o nome do seu servidor, fala qual é o comando para executar e os argumentos. Então, é exatamente isso que está acontecendo aqui, ó. MCP user, o meu comando é Node, o meu argumento é o meu arquivo JavaScript, tá? Agora, como que eu vejo essas coisas funcionando? Se eu chegar aqui, ó, no meu, oh meu Deus do céu, no meu cursor, eu posso perguntar o seguinte, liste todos os users usando o MCP users, tá? Tô tentando ser mais específico pra gente evitar outros erros aqui, mas, outra coisa, tá? Eu tô aqui com o GPT 4.1 e esse cara aqui, junto com o cursor, ele não suporta MCP. Eu vou mudar aqui pro Cloud Sonnet, aqui nesse caso, porque ele é da Anthropic, que implementou MCP, então o MCP funciona aqui com ele. E eu vou aqui, ó, vou listar todos os usuários com o serviço MCP Users. Então, se você olhar aqui, ó, olha o que ele fez. Ele fez uma chamada para uma tool chamada getUsers. Se você olhar essa tool, ele vai ver os parâmetros que foram passados. Aqui a gente combinou, né, que a gente não ia precisar de nenhum parâmetro para listar os usuários, né? Então, ó, olha aqui, ó. Eu não preciso de nenhum parâmetro. E é por isso que eu tenho nenhum parâmetro aqui. E aqui eu peguei os resultados que ele trouxe. E aqui, né, eu consigo ter o resultado aqui para mim. Basicamente é isso. Se eu chegar agora aqui para ele e falar o seguinte, olha, crie um novo user com um ID 2000, com o nome de Roberto e o e-mail é r@r.com. Se eu fizer isso aqui, vamos ver o que ele vai tentar fazer nesse momento. Ele vai criar um novo usuário, chamou aqui um MCP tool, create user, e deu aqui usuário criado com sucesso, ID 2000, Roberto, e e-mail r@r.com. Como que eu sei o que ele fez? Automaticamente, ele preencheu aqui para mim os parâmetros que eu precisava, e que eu defini exatamente
aqui no meu servidor MCP. Se você olhar aqui no meu Create User, eu defini exatamente essa estrutura e a minha IA, ela conseguiu ler, entender essa estrutura e preencher os campos da forma como eu estava querendo. Então, a partir daí, eu consigo ter esse tipo de resultado. Obviamente, eu posso perguntar, liste os users novamente, para eu ver se o Roberto está lá. E agora ele chamou os users novamente, e se Deus quiser, o Roberto vai estar aqui, ó. Roberto, e-mail r@r.com. Ou seja, já dá pra gente perceber as possibilidades que a gente tem, porque você poderia estar fazendo isso na sua própria API ou executando diversas coisas. Mas eu posso chegar aqui pra mim e falar assim, ó, agora liste para mim todos os containers Docker que estão rodando na minha máquina. Vamos ver se ele consegue se tocar que existe um MCP para isso. Mas olha só, ele chamou uma tool chamada list containers e agora ele está trazendo todos os containers que ele encontrou e ele só está fazendo isso por conta do MCP do Docker. Se eu chegar e perguntar para mim, veja quais são as tabelas do banco de dados que eu tenho no Postgres. Vamos ver se ele consegue trazer essa parada aqui para mim. Vou verificar. Ele chamou uma tool query lá do meu Postgres, onde ele pegou esse resultado. Aí eu vou perguntar aqui para ele, quantos registros eu tenho em invoices? Agora ele vai fazer uma query, vai fazer uma busca e trouxe aqui, ó, eu tenho 6 registros na tabela invoices. Então é basicamente por baixo do pano, ele passou um parâmetro que é select count from invoices. Então esse tipo de coisa, galera, muda, mas bastante o jogo mesmo na hora que você for trabalhar e aí você tem opções ali fantásticas de possibilidades para você utilizar MCP aí no seu dia a dia. Agora, existem muitos MCPs que provavelmente você já gostou, sei lá, o Docker, o Postgres, mas existem muito mais feitos pela comunidade, feitos por um monte de gente, inclusive feito por empresas que têm a intenção de fazer com que IAs possam se comunicar com elas, tá? Então, se você chegar aqui, ó, eu separei alguns links para vocês, que é o seguinte, oficialmente, tá, no site, no GitHub oficial aqui do Model Context Protocol, com servers, aqui ele dá a ideia, né, dos servidores de referência e alguns third parties servers que a gente tem por aqui. Então, se você olhar, tem servidor de tudo quanto é coisa. Então, tem servidor para fazer busca, usando a API do Brave, tem servidor para fetch, para pegar dados de internet, tem file system, GitHub, Google Drive, Google Maps, Postgres, Memory, Redis. Então, tem muita coisa pronta, mas também tem servidores MCPs bem interessantes que são de serviços que a gente acaba usando. Sei lá, um MCP da Cloudflare, um MCP do Heroku, do Elasticsearch, um MCP do Grafana, para eu ver os logs da minha aplicação conforme as coisas estão rodando, né? Então, assim, tem da JetBrains, tem Mailgun, tem do Make, tem muita opção aqui para você trabalhar. O mais interessante também é que, obviamente, se eles estão no GitHub, você consegue ver o código de como que ele foi desenvolvido. Eu vou clicar aqui, por exemplo, no Redis. Se eu clicar aqui, e pode ver que ele trabalha através de Docker, pode trabalhar, e ele tem um index.ts que mostra como que esse servidor ele foi feito, aparentemente bem simples mesmo aqui, né? Então, aqui é uma forma de como que ele trabalhou, e se você perceber, não é difícil, mas, assim, essa opção aqui do Redis, ela tá bem simplória. Obviamente poderia ser muito melhor, mas você já consegue pegar informações que são importantes de get, set e várias coisas do Redis aqui para você. Então, vale a pena você explorar esses repositórios do GitHub, não apenas para você saber que existem esses MCPs, mas principalmente para vocês conseguirem ver os scripts e usar como referências para vocês poderem criar os seus próprios MCPs. Tem 2 sites bem interessantes que acabaram virando como os repositórios que as pessoas cadastram MCPs, tá? Eu gosto bastante desse cara aqui que chama Glama. Se você entra nesse Glama, você vai perceber que existem ali, ó, categorias de servidores MCPs, né? Servidores que são bastante úteis, até com Kong Connect de MCP Server, tem muita coisa interessante e você consegue ir, na realidade, buscando, né? Então, por exemplo, Go, tem até um MCP com Go aqui, deixa eu olhar. Go. Opa, cliquinho, agora eu fiz besteira. Aqui eu tô filtrando por Go, basicamente, MCP Package Version, cara, sei lá, eu nem sei onde que eu cliquei já mais agora. O fato aqui, que é importante vocês conseguirem olhar, é que existem, né, diversas opções de server que vocês podem dar uma olhada. Mas, novamente, pessoal, tome muito, mas muito cuidado mesmo na hora de instalar esses caras nas suas máquinas, porque a maioria deles rodam local, e se roda local, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Então, se você puder, sempre tente pegar, né, servidores MCPs que são oficiais, porque você já tem um nível de segurança, né, muito maior. Então, você clica aqui, ele traz para você como é que funciona, para você se conectar na Redis Cloud, como é que são as opções e tudo mais que você precisa saber para utilizar esse MCP, ele traz todos os guias para você utilizar. Então, novamente, tá? Perceba que há um risco grande de você instalar um MCP que é malicioso,
tome muito cuidado, mas isso já acontece com qualquer pacote do Node que você vai utilizar, mas é apenas um alerta. Fechou? Agora, galera, eu queria muito saber aí de vocês, quais são os servidores MCPs que você mais utiliza? Você já criou seu próprio servidor MCP? Para que você está utilizando? E quais são as possibilidades que você acha que isso aí vai trazer no nosso dia a dia aí com desenvolvimento, tá? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Ele ficou meio grandinho, mas eu acho que deu para ter uma visão um pouco mais geral de alguns componentes que poucas pessoas às vezes acabam sabendo que existem aí em servidores MCPs. Fechou? Um grande abraço aí para você, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo. Eu queria muito saber aí de vocês, quais são os servidores MCPs que você mais utiliza? Você já criou seu próprio servidor MCP? Para que você está utilizando? E quais são as possibilidades que você acha que isso aí vai trazer no nosso dia a dia aí com desenvolvimento, tá? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Ele ficou meio grandinho, mas eu acho que deu para ter uma visão um pouco mais geral de alguns componentes que poucas pessoas às vezes acabam sabendo que existem aí em servidores MCPs. Fechou? Um grande abraço aí para você, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo.